Fala aí, caras, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer uma reflexão de algo que eu venho percebendo há algum tempo, junto lá com os meus alunos, que é a questão de que a molecada, pelo menos, não está com tanta vontade assim de formar banda, né? Eu trabalho mais com esse público, né? A galera jovem aí, com seus 10, 11, 12, aí 13, 14, 15 anos, os caras já pensariam, né, em formar banda, pelo menos lá na minha época, e isso tem diminuído bastante. E pode ser que é um pensamento um tanto quanto antiquado, hoje com tanta tecnologia para o cara tocar sozinho, mas eu imagino que quando a gente pega alguns instrumentos, né, e aqui o exemplo da guitarra, ou do contrabaixo, ou da bateria, poxa, eu imagino que a gente vai tocar em uma banda, nós vamos juntar uma galera para tocar. E eu percebo que isso tem diminuído. E aí eu lembro de um meu passado lá pelas bandas de 2002, por aí, 2000, 2002, quando eu tive uma curta e patética passagem pelo mundo da guitarra. Eu lembro que eu comprei, era uma daquelas Yamaha, acho que era Yamaha Pacífica, que era um modelinho Strato, e tinha aqui os três singles, né? Eu não sei se vocês estão vendo aqui embaixo, aqui no linha da guitarra, os três singles, ela não tinha escudo nem nada, era uma guitarrinha simples, mas era uma guitarrinha bacana. E deu um tempo, eu não evoluí muito, né? Apesar de naquela época já tinha internet, né? A gente estava ali nos primórdios da internet, então já tinha informações sobre guitarra, já tinha os primeiros sites sobre guitarra, mas não tinha tantos vídeos, né? Hoje em dia a gente tem essa facilidade aí das videoaulas no YouTube, por exemplo, e não tinha essas coisas, e começar do zero naquela época para mim foi meio complicado, tanto que eu peguei a guitarra, terminei passando para frente, troquei num saxofone, que também não tive a competência de aprender a tocar aquilo, e dali em diante eu fiquei meio arrependido, né, de ter passado aquela guitarra para frente. Nem me pergunta por que eu fiz isso, né, de desfazer da guitarra. Podia ter ficado com ela. Mas é coisa de jovem, né? Jovem é um bicho meio inconsequente. E também eu penso que na época eu estava naquele hype de tocar o violão erudito. Eu estava começando um bacharelado de violão erudito e estava curtindo muito aquilo. E eu tinha uns colegas, tudo maluco, né, lá do bacharelado, e a gente tinha um plano até, um plano louco, de quando a gente concluísse o bacharelado, a gente ia arrumar um Fusca e rodar aí as Américas, andando com o Fusca e tocando violão e tomando cachaça. Ou seja, de duas uma, né? Ou a gente ia ficar famoso escrevendo um livro, ou contando nossa história anos depois, né, no YouTube, ou todo mundo ia morrer de cirrose. Mas é por isso que eu estou contando um pouco dessa história, porque hoje a galera não tem mais essa pegada, né? Essa coisa de não ter montado a banda, isso me traz essa observação que, poxa, é legal tocar em grupo. Hoje eu ensaio com alunos, eu tenho alunos, né, que tocam baixo, bateria, guitarra, metalofone. Eu tenho uma banda de alunos onde eu sou o regente. Esse ano ela está meio desfalcada, está sendo guitarrista, então tem que ser o guitarrista por enquanto. Foi até um dos motivos que eu comprei a guitarrinha aqui. Bobear, se não fosse por isso, se não fosse para poder acompanhar a galerinha lá, eu ia demorar mais um tempo para botar esse projeto para funcionar. Então essa é a proposta aí da reflexão desse vídeo. E se você está chegando no canal agora, é a primeira vez que você cai aqui nesse canal que o YouTube te apresenta, eu sou o João, sou professor de música já há 20 e tantos anos, sempre fui professor de música, e aqui a gente fala de música, de guitarra, de violão, que é o que eu gosto de falar mesmo, tudo numa naturalidade, num tom, numa pegada mais leve, sem escalas a 200 BPM, porque isso aí dá um trabalhão danado e tem muita coisa que a gente pode tocar abaixo disso aí. E aí, voltando lá na minha história, né, lá quando eu era moleque, nessa época, 2022, eu com a minha guitarrinha, eu conheci uns caras lá no bairro que queriam formar banda.
né? Não era nada demais, era uma molecada querendo fazer barulho. Nós éramos um grupinho mais novo, com seus 17, 18 anos, e tinha uns caras mais velhos que já tinham banda, que tinham o costume de tocar, que meio que apadrinharam a gente. Também não era lá grandes coisas, né? Eram duas bandas até desses caras aí. Uma delas tocava, eles faziam um ensaio num container abandonado que ficava no terreno baldio. Daí eles puxavam a extensão da casa ali do lado para poder ligar os instrumentos. E a outra banda, ela ensaiava no porão lá da casa de um deles. Era um negócio meio trash mesmo, muito, muito legal. Eu tenho boa lembrança disso aí. Mas eu não sei, quer dizer, eu sei, né, que foi por causa do violão. Eu terminei me distanciando, né, desse projeto de tocar com os caras. E, para ser sincero, hoje eu não faço a mínima ideia de por onde esses caras andam. E aí termina sendo uma das minhas frustrações da vida, né? Quando você chega aos 44 anos, que é o meu caso, você termina colecionando alguns arrependimentos. Um desses, no meu caso, é não ter seguido tocar lá com aqueles caras. Podia ter dado em nada, mas podia ter rendido alguma coisa. A certeza é que seria uma experiência bacana, né, tocar em grupo. Eu vejo isso hoje com os meus alunos. E é por isso que eu pego muito no pé deles. Às vezes dá uma encrenca lá, uma intriga entre eles. Ah, não está tocando direito, canta mal, desafinou. E aí eu sempre trago essa história para poder acalmar ali, para eles darem valor para aquele momento, para aquela formação, para aquele grupo, para aquela experiência. Fazendo uma comparação daquela época com hoje, as coisas mudaram bastante. Por exemplo, as pessoas hoje elas estão passando boa parte do seu dia olhando para uma tela. Pode parecer uma coisa um tanto quanto simplória. Ah, João, o mundo evoluiu, as pessoas estão vivendo num online e hoje existe a facilidade de carregar, né, a internet no bolso com um smartphone. Tudo bem, mas isso anda chamando a atenção das pessoas para isso, né, para esse mundo digital, e aí elas vão perdendo interesse em coisas aqui no mundo real. E, por exemplo, os meus alunos, aqueles que são mais ligados nessa questão da música, isso é até curioso, eles naturalmente eles não se prendem a telefone, ao smartphone, à rede social. Eu tenho até uns dois casos bem curiosos que eu mando mensagem para o aluno e ele vai me responder um dia, 2 dias depois. Eu tenho aluno que tem telefone e o cara não, ele tem o YouTube só, ele não tem Instagram, não tem TikTok. E assim, você pode até pensar, porque são os pais que não permitem ter rede social. Não, nada. É porque o cara não se liga a isso mesmo. O negócio dele é tocar. O problema é que isso está ficando cada vez a minoria da minoria. O que está se tornando cada vez mais comum são as pessoas procurando o rápido demais, a satisfação ali de uma descarga de dopamina rápido demais. Se não for desse jeito, não vale a pena, as pessoas não têm interesse. E tocar em banda, praticar música, tocar com uma galerinha existe completamente o oposto disso. Tem que ter dedicação, tem que ter frustração, tem que passar um tempo ali com o pessoal, tem que aprender a conviver com outras pessoas, com opiniões diferentes, com ideias diferentes, com capacidades diferentes, né? Às vezes o cara não tem tanta facilidade para tocar determinada coisa e aí você talvez tenha que descer do seu banquinho ali para dar uma mão para o seu companheiro de banda, para poder ele conseguir passar aquele obstáculo e todo mundo continuar caminhando junto. O que eu venho percebendo é justamente isso, que essa coisa de se dedicar, de tirar um tempo, e tipo, muito tempo hoje em dia, qualquer coisa acima de 10 minutos já é tempo demais, né, para a maioria das pessoas. Mas se dedicar, colocar ali um empenho, né, colocar ali o seu suor, o sangue para poder as coisas funcionarem, para a maioria das pessoas tem parecido assim uma espécie de sofrimento.
E até pegando esse gancho do sofrimento, as pessoas hoje elas não estão mais dispostas a conviver em grupo. Parece assim que você junta meia dúzia de pessoas numa sala, a situação fica à beira da Sétima Guerra Mundial. O povo não tem mais paciência de ficar um próximo do outro, trocar uma ideia, ter uma divergência. Tudo já parte já para os ânimos mais aflorados. Puxando para a questão da banda, é claro que tem um cara que não estuda a parte dele, tem o outro que erra a escala, o vocalista que desafina, mas mesmo com isso tudo, a banda era, né, ainda é para aqueles que estão presentes, né, dentro de bandas, uma oportunidade de desenvolvimento em grupo, de convívio social, eu vou dizer até avançado, porque realmente a gente precisa se adequar uns aos outros para conseguir bons resultados. A música não perdoa, né? Tocar mal tocado vai ficar muito evidente. Então a gente precisa procurar um certo nível de qualidade com a música. E aí, infelizmente, a banda hoje, ela é uma das atividades que a gente tinha, muito comum antigamente, mas hoje ela disputa com uma série de estímulos individuais, que na maioria das vezes vem na telinha, né? Você já reparou, por exemplo, você marca para conversar com uma pessoa, uns amigos, vão marcar um churrasco, uma ida para o bar, por exemplo, e todo mundo que está sentado ali na mesa está com uma telinha na mão. Parece assim que aquela vidinha virtual da pessoa é muito mais interessante do que aquele momento na mesa com os amigos, com os colegas, para trocar uma ideia, pessoas de carne e osso, conversando, tendo um convívio aqui no mundo real. E isso termina refletindo no fazer musical, no fazer de todas as formas. Pensa comigo, hoje é muito comum você entra aí no YouTube, por exemplo, pô, eu achei um canal ontem à noite, um canal de blues, poxa, muito bem feito, e que a música toda é feita por IA. Quer dizer, a gente saiu até daquela questão que o cara podia fazer música todo sozinho, com um editor de música, um sintetizador ali, ele tem os instrumentos, ele toca, ele grava, ele faz todas as trilhas, as vozes, né? Chegamos a um ponto que agora o cara escreve um prompt e a IA faz a música toda para ele. E isso, para mim, por exemplo, pelo menos, né, isso é uma coisa de doido. Não é uma crítica, porque a qualidade dessa música feita por IA, querendo ou não, é muito boa. É estranho dizer isso, mas a gente tem que dar o braço a torcer. Mas a minha geração, ela cresceu vendo músicos de carne e osso tocando instrumentos de madeira, de metal, de fio, de conexão, sei lá o que mais, mas instrumentos de verdade. E eu acho até que é por isso que os meus alunos, os que são, né, mais ligados com a questão da música, aqueles mais fervorosos, eles estão sem opções hoje em dia para olhar artistas de hoje, artistas do presente, para poder seguirem. Eles terminam buscando referências mais antigas, que sejam da minha geração ou da geração anterior, né? Vamos falar aí, década de 60, 70, 80, 90, o início dos anos 2000. Mas daí para frente, essa coisa, pelo menos da banda, e vou ser bem específico aqui, a banda de rock, as referências elas têm sumido. Eu sei que, por exemplo, o rock, querendo ou não, ele sempre foi muito bom nessa questão do marketing, do mercado. O cara pode bater o pé o quanto for, mas sempre houve um mercado do rock. Mas isso nunca fez o rock ser pior, né? Normalmente, quando a gente pensa primeiro no mercado, as coisas estragam, né? Se botar o dinheiro à frente de tudo. O rock ele se deu bem com isso, né? De fazer dinheiro e fazer música boa. Ele se deu bem com isso há muito tempo. Mas hoje, mesmo tirando a IA aí da questão da equação, as coisas hoje elas estão muito enlatadas, tudo é muito mercado, dentro de moldes pré-estabelecidos. E quando a gente pensa na música mais antiga, de, sei lá, 15, 20 anos para trás,
você percebe que é uma música mais orgânica, ela tem algo de mais humano nela. E mesmo que tudo isso fosse resolvido, as pessoas hoje estão viciadas em dopamina, em rede social, cada um preso ali, imerso no seu mundinho digital, mesmo que a gente tirasse essa questão das pessoas aprenderem a conviver umas com as outras, ou melhorar as referências musicais da geração atual, que é a galera que está começando a botar a mão nos instrumentos, nas guitarras, nos baixos, nas baterias, ainda nós teríamos um problema real, que é a questão da falta de espaço. Quem mora aí em cidade sabe do que eu estou falando, todo mundo hoje vive em apartamento, e cada vez apartamentos menores e menores e menores, verdadeiras gaiolas de passarinho. Hoje viver em casa é coisa de rico. Cara, pensa comigo, se você tem a minha idade, lá na nossa infância era comum viver em casa. Todo mundo tinha um quintal, né? Todo mundo tinha uma garagem para poder juntar ali uma galerinha, ligar uns instrumentos e fazer uma zoeira, até o vizinho reclamar. Mas hoje isso não é mais possível. E aí, por exemplo, você pega um violão, você vai tocar um violão no seu apartamento, aí na sua sala, já incomoda o vizinho, imagina pegar e juntar uma galerinha para fazer ensaio de banda, né? A gente pode até pegar o exemplo da guitarra, vai plugar a guitarra aí e tocar no seu amplificador. Tem gente até que está deixando de comprar amplificador porque se mora no apartamento, não vai usar nunca esse equipamento. O equipamento estraga e o cara não usa. E aí, o que eu ando vendo até, uma contrapartida a essa situação, são escolas de música, algumas até num modelo de franquia, que elas vêm com uma proposta da prática de banda. Então tem lá as aulas de instrumentos, mas também tem um espacinho lá para juntar a galerinha e tocar banda. Tanto que os recitais dessas escolas, lá no final do ano, são recitais em grupo, né? São as bandas tocando seus covers, suas músicas favoritas. E aí, depois de tudo isso que eu disse, eu lembro até daquela frase que os mais antigos, né, a geração do meu pai, dos meus avós, tinham o costume de dizer, meus avós quando eram vivos, que não é mais, a gente não vê mais crianças brincando na rua. E aí eu vou até parafrasear essa frase aí. Hoje a gente não vê mais o pessoal querendo formar banda, tocar junto. Isso é ruim? Isso é bom? Ou isso é apenas a evolução das coisas, uma evolução aqui entre aspas, né? É o normal, o processo normal das coisas. Eu acredito que seja até um processo normal, mas mesmo assim eu sinto que a gente perdeu alguma coisa muito importante nesse processo. Então eu quero encerrar esse bate-papo aqui, essa reflexão com o seguinte: se você tem a sorte de estar tocando numa banda, juntou uma galerinha aí para tocar, que seja nos finais de semana, não leve tudo a ferro e fogo. Se o cara errou a escala, é normal, é processo. Talvez é a oportunidade de vocês crescerem junto. Se o vocalista desafina, né, se a voz do vocalista não é tão boa assim, você se lembra que a voz do Ozzy também não era bonita. É importante a gente entender que banda não é só performance, é crescimento coletivo. E ainda digo mais, se você toca em banda, eu acredito que você está se tornando uma espécie em extinção. E justamente por causa disso, eu acredito que vale muito a pena cuidar bem disso. E vou ser bem sincero, para fechar de uma vez por todas essa conversa de hoje, tocar acompanhado de playback é sem graça pra caralho, não é não? No mais, a gente vai mantendo contato, a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço.